favor, tenha a palavra. O meu voto basicamente seguiu um precedente do plenário do final do ano passado, baseado exclusivamente numa distinção de competência com base num critério tipicamente da natureza da ação. Mas eu também quero dizer que fiquei sensibilizado com o voto do ministro Dias Toffoli e, portanto, não gostaria de fechar as portas no sentido de evoluir. Talvez, e isso fica aqui a meditação dos colegas, se devesse conjugar os dois critérios. Porque se nós adotarmos apenas o critério de conteúdo, nós vamos ter um outro problema. Quer dizer, que os próprios mandados de segurança, que não declinarem uma pretensão dentro dos critérios de conteúdo agora trazidos, seria do juiz de primeiro grau. Eu acho que, de qualquer modo, independentemente do conteúdo, não se poderia excluir da competência do Supremo os mandados de segurança contra atos do CNJ. Talvez se devesse conjugar esses dois critérios. Mas eu quero apenas fazer esse registro para dizer que... Como de toda sorte, no caso concreto, a conclusão no caso está concreto, sendo acompanhada. De acompanhar, mas estou sensibilizado também. Claro, no sentido de que, no caso específico, nós possamos tratar isso a partir, como disse o ministro Roberto Barroso, construir isso em cada caso. Um critério misto. Quanto a isso, estamos abertos. Que conjugue alguns dados de natureza processual com dados de natureza material. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, antes de mais nada, eu quero ressaltar o precioso voto, denso em fundamentação e brilhante em suas conclusões, proferido na sessão de hoje pelo eminente ministro Dias Toffoli. Trata-se de voto que contém, como aqui já ressaltado, importantíssimas reflexões em torno de um tema que, por assumir um perfil nitidamente constitucional, reveste-se de magna importância jurídico-social, dado o inquestionável relevo que ostenta em nosso sistema institucional o Conselho Nacional de Justiça. É preciso destacar que o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão interno que compõe a própria estrutura institucional do Poder Judiciário, embora dotado de colegialidade heterogênea, ele exerce múltiplas atribuições no plano não jurisdicional, que se mostram muito significativas, especialmente em face da realidade do Poder Judiciário em nosso país. O Conselho Nacional de Justiça surge, como sabemos, com a promulgação da Emenda Constitucional número 45, de dezembro de 2004, e sobreveio, em momento posterior, a sua constituição, a sua organização, e, não obstante, já impugnada formalmente e também materialmente a sua própria criação, preciso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente determinada ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida contra a Emenda Constitucional 45, precisamente no ponto em que esta previu a organização do Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente essa ação direta, na verdade, confirmou de maneira muito clara a legitimidade jurídica e a necessidade institucional de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça, investido de múltiplas competências no plano administrativo.
Portanto, ninguém questiona e há um amplo consenso no sentido do alto relevo e da alta significação do Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma que se registra em relação ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que atua como um órgão central, não é, de planejamento estratégico e também de supervisão no plano administrativo das atividades dos representantes dessa importante instituição. A minha posição na matéria, senhor presidente, embora eu registre achar-me totalmente aberto às ponderações feitas pelo eminente ministro Dias Toffoli, acho que são reflexões que merecem muita consideração por parte da Corte, especialmente em face das suas motivações, mas, no momento, senhor presidente, sem prejuízo de evoluir nesse sentido, eu peço vênia para, neste momento, acompanhar integralmente os votos dos eminentes ministros relatores, não apenas no que concerne à parte dispositiva, mas também no que se refere à própria fundamentação. Eu faço aqui algumas considerações que já expus em voto proferido nesse plenário no julgamento do agravo regimental na ação originária 1706 do Distrito Federal, de que eu próprio fui relator e enfatizo alguns aspectos que também foram destacados nos votos dos eminentes ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio. E apenas concluo as minhas considerações, senhora presidente, mas fazendo constar do meu voto as razões que, então, expus quando do julgamento do agravo regimental na AO 1706, mas eu apenas concluo meu voto relembrando as observações do professor José Afonso da Silva nos seus comentários contextuais à Constituição do Brasil. Diz aquele eminente publicista: ações contra os conselhos de justiça, os conselhos de Justiça, o CNJ e do Ministério Público, matéria inserida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, com o acréscimo da linha R ao inciso 1º do artigo em comentário, pela qual se dá competência originária ao STF para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa competência, assim estendida às ações em geral, civis, comerciais, administrativas, cria algumas dificuldades, porque esses conselhos nacionais não têm personalidade jurídica para serem sujeitos de direito e obrigações, para serem partes de relação jurídica processual. Quem responde por órgãos federais, como é o caso, perante a jurisdição, é a União. Portanto, as ações em tais casos são contra ela, contra a União Federal, e não contra os órgãos, portanto, CNJ e CNMP. E a competência para o processo é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1º. O que esses conselhos têm é personalidade judiciária, na verdade, mera capacidade processual, porque seus atos podem dar ensejo ao mandado de segurança, ao habeas corpus e possivelmente ao habeas data. O certo, pois, teria sido incluí-los no contexto da linha D do inciso 1º, enfim, do artigo. De qualquer maneira, senhora presidente, em muitos casos, o que nós temos notado é que essas ações são ajuizadas em face da União Federal, e não também em face do CNMP ou do próprio CNJ. E é claro que ações ordinárias promovidas contra a União Federal têm o seu juiz natural previamente definido no texto constitucional, é a Justiça Federal de primeira instância, artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. E muitas vezes a ação é promovida contra
né, esses órgãos que são, como aqui relembrado pelo eminente ministro Dias Toffoli, no seu magnífico voto hoje proferido, são órgãos não personificados, apenas dotados daquilo que o saudoso ministro Victor Nunes Leal chamava de personalidade judiciária, ou seja, são simples partes formais, não é, investidas dessa capacidade, da capacidade de serem partes. Por isso, o entendimento de que assistir-lhes-ia legitimidade passiva de causam nas hipóteses de ações constitucionais, como as ações de habeas corpus, eventualmente, ou de habeas data, ou, eventualmente, de mandado de injunção, ou nas ações de mandado de segurança. Mas, nos demais casos, tratando-se de um procedimento ordinário ou de um procedimento comum, caberia a legitimação passiva, a qualidade para figurar no polo passivo, à própria União Federal, de que esses conselhos constitucionais, de que esses órgãos colegiados, o CNJ e o CNMP, são, na verdade, emanações não é, decorrentes do próprio texto constitucional. Por isso, senhora presidente, inteiramente aberto às ponderações feitas pelo eminente ministro Dias Toffoli na sessão plenária de hoje, considerando também as razões aqui invocadas pelo eminente ministro Gilmar Mendes, quer dizer, estou plenamente acessível, não é, a essas ideias, não é, pretendo sobre elas refletir, mas nesse momento apenas quanto a esse ponto eu peço vênia para, mantendo e acolhendo os fundamentos dos eminentes ministros relatores, negar provimento aos recursos de agravo em questão. Eu também vou, em primeiro lugar, ministro Dias Toffoli, elogiar o belíssimo trabalho realizado por Vossa Excelência, que abre um caminho para que todos nós possamos realmente refletir sobre um tema da maior importância e para que o Supremo Tribunal Federal possa, de alguma forma, sedimentar e consolidar ideias numa única diretriz, porque estamos decidindo um pouco ainda, experimentando, o que não é nada demais. O Conselho Nacional de Justiça é muito novo, se a gente considerar que 10 anos de uma instituição é ainda realmente uma fase de interpretação das normas para que a gente chegue ao melhor caminho. Mas, de toda sorte, eu considero que as ideias são extremamente, não apenas fecundas, no sentido de que nós podemos chegar a uma mudança de entendimento sobre elas, mas também, como alguns dos outros, eu prefiro, mesmo tendo sido citada na reclamação e, por outro lado, sendo citada no mandado de segurança em que eu acompanhei, apenas considerar que esta linearidade, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, precisa de um amadurecimento para que a gente tenha, então, mais firmeza nessas decisões. Mas fiquei encantada realmente com o voto e considero que ele pode e deverá gerar, com toda certeza, uma tomada de posições, qualquer que seja a direção. E, neste caso especificamente, eu acompanho na conclusão, como todos, tanto o voto do ministro Marco Aurélio na questão de ordem, assentando que esta ação especificamente é da Justiça Federal, para a qual foi declinado o processo, como negar provimento ao agravo regimental, no caso da relatoria do ministro Teori Zavascki, que é, como proclama o resultado, no sentido de enfatizar que, em face do voto vista, trazendo considerações e propostas específicas, o tribunal se considerou que é aberto a este redirecionamento, se for o caso, a este repensamento, que de imediato já era acolhido pelos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. E, de toda sorte, já é medida da nossa competência em inúmeras situações. Claro.
Presidente, agora apenas decidimos os agravos. Exatamente. A questão de ordem, situações outras serão apreciadas nos respectivos processos. Exatamente. Por isso que eu disse apenas como uma proposta que foi feita e que será resolvida no tempo devido em cada com a liberdade costumeira. Então, quanto à questão de ordem, manteve-se a decisão de Vossa Excelência por unanimidade, no sentido de declinar, e no caso do ministro Teori Zavascki, negando provimento ao agravo. É a proclamação do resultado. Por unanimidade. O ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem visto num processo de que sou relator, é o mandado de segurança 22.682, procedente do Rio de Janeiro, sendo impetrante José Pinto Monteiro Filho, impetrado ao Tribunal de Contas da União, e tem-se nas anotações que, depois de ter votado como relatora, concedendo a segurança, pediu vista dos autos, Vossa Excelência, que está com a palavra, ministro. Senhora Presidente, vou tentar resumir o voto. Mandado de segurança, pedido de liminar impetrado por José Pinto Monteiro Filho contra acordo proferido pelo TCU consistente na prolação de ordem para que fosse suspenso o pagamento de adicionais por tempo de serviço incorporados a seus proventos de inativo e que decorrem do disposto na Lei 4.047 de 1961. Acrescentou que, por decisão judicial transitada em julgado, teve reconhecido o direito de ver tal parcela incorporada a seus vencimentos, o que perdurou por mais de 6 anos, até que proferida a ordem atacada por meio deste mandamos, que pede seja tornada insubsistente para que volte a receber o valor referente à aludida gratificação. Inicialmente, a liminar foi deferida pelo eminente ministro Nélio da Silveira, mas apenas para afastar a ordem de devolução dos valores já percebidos pelo impetrante, sem contudo, a liminar deferir seu pleito de recebimento imediato da aludida gratificação, o que foi feito com fundamento no fato de que o ato de aposentadoria do suplicante foi registrado sem a inclusão do adicional referente à Lei 4.047/61. Depois de regular processamento, a eminente ministra relatora do feito, Carmen Lúcia, proferiu seu voto, em que, depois de afastar a matéria prejudicial arguida nos autos, concedeu a ordem sob o fundamento de que o impetrante teria direito adquirido ao recebimento desses adicionais por ter a seu favor decisão judicial transitada em julgados, constituída já sob a égide da Constituição Federal de 88. Sua Excelência ainda considerou inaplicável ao caso a norma do 17 do ADCT, acrescentando, por fim, que, como nossa Magna Carta não estabeleceu percentuais mínimos ou máximos para a percepção de vantagem, cabe à legislação infraconstitucional fazê-lo, o que ocorreu neste caso, reconhecido o direito do impetrante ao recebimento da vantagem por decisão transitada em julgado. Pedi vista dos autos. Inicialmente, eu corroboro as posições de Sua Excelência quanto à matéria preliminar aqui em discussão, pois entendo que não se pode falar em decadência do direito do impetrante, pois não há elementos nos autos que permitam concluir qual teria sido a data precisa em que tomou ciência da decisão contra a qual se volta, fato esse ocorrido há muitos anos. A simples retirada de determinado valor de seu contra-cheque, sem que se explique por que isso teria acontecido, não pode ser erigida a condição de marco inicial desse prazo decadencial. Correto, pois, a míngua de maiores e mais precisos dados o início de seu cômputo na data em que julgado o processo de aposentadoria do impetrante, reconhecida destarte a tempestividade da impetração. Quanto ao mérito, em razão dos acalorados debates que foram travados na sessão em que se iniciou este julgamento, trago desde logo alguns dados do processo para a completa elucidação das questões então levantadas. É um processo um tanto quanto trabalhoso e dificultoso até pelo tempo passado. Então, eu digo, o valor da vantagem suprimida dos proventos do impetrante e que se constitui no objeto desta impetração correspondia, em maio de 1996, a exatos R$ 123,38. Considerando-se para simples referência que o valor do salário mínimo estava, então, fixado em 112, para termos aí um padrão de referência.
Então, o valor correspondia mais ou menos a um salário mínimo. Também me pareceu interessante anotar que o valor total dos proventos do impetrante, incluída a referida gratificação, alcançava um montante bruto de R$ 2.558,89 em maio de 1996, o qual, procedida a uma simples atualização monetária pelos índices comumente utilizados para a feitura de cálculos judiciais, atingiria o valor de R$ 6.724,19 para o mês de junho de 2011, época na qual eu liberei essa vista para julgamento. Ou seja, essa vista está liberada há mais de 3 anos para entrar em pauta. Não se preocupe, ministro, eu tenho uma de 2009. Então, às vezes a gente pede vista, demora para entrar, as partes acham que está no gabinete do relator. Na verdade, o processo foi devolvido. Porque o parecer é da doutora Nadir de Mendonça Rodrigues e data de 10 de setembro de 1998. O congestionamento da pauta leva a essas situações. Bom, então eu digo, constate-se, portanto, que os montantes em disputa nesses autos encontram-se distantes do teto fixado para os vencimentos do funcionalismo público, que essa foi uma discussão que surgiu durante os debates, mas será que esses valores vão ultrapassar teto, não vão? Então, eu deixo já de início, né, essas comparações para ficar claro que esses valores mensalmente estão longe do teto. Extenso questionamento também foi, então, apresentado acerca da interpretação, durante os debates, que se estaria dando a aplicação da norma do 17 do ADCT ao presente caso, em razão da informação de que a sentença judicial que reconheceu ao impetrante o recebimento da aludida gratificação, conquanto proferida em junho de 88, teria transitado em julgado apenas em fevereiro de 89, portanto, já sob a égide da nova Constituição. Então, a sentença proferida sob a égide de uma Constituição, mas transitada em julgado sob a égide de outro regime do atual, do novo e atual regime constitucional. Asseverou a ministra relatora que estava tomando por fundamento a decisão proferida pelo plenário desta Corte na apreciação do RE 146.331, embargos de divergência, relatado pelo ministro Peluso, cuja ementa assim dispõe: servidor público, vencimentos, vantagens pecuniárias adicionais por tempo de serviço e sexta parte, cálculo. Influência recíproca, acumulação, excesso, inadmissibilidade, redução por ato da administração, coisa julgada material, anterior ao início de vigência da atual Constituição da República, direito adquirido, não oponibilidade, ação julgada improcedente, embargos de divergência conhecidos e acolhidos para esse fim, interpretação do 3714 e do 17 caput do ADCT, voto vencido. Não pode ser oposta à administração pública para efeito de impedir redução de excesso na percepção de adicionais e sexta parte, calculados com influência recíproca, coisa julgada material, formada antes do início de vigência da atual Constituição da República. E aí eu digo que diversos ministros, então, se manifestaram no sentido de que eventual coisa julgada, ainda que constituída depois de 5 de outubro de 88, e que dispusesse de forma contrária aos ditames da Constituição Federal de 88, no que tange a composição de vencimentos de funcionários públicos, não poderia subsistir. Ora, no caso presente, há interessante particularidade, no sentido de que a referida sentença é datada de 26 de maio de 88 e foi publicada em 7 de junho seguinte. Não foram trasladadas outras peças ao processo que permitissem a verificação da data em que a União foi intimada da decisão, mas apenas a certidão dando conta de que aquela sentença teria transitado em julgado, sem se especificar quando, certidão essa lavrada no dia 2 de fevereiro de 89. Assim, também se pode afirmar que há dúvida razoável acerca da data do efetivo trânsito em julgado dessa sentença, pois a referida certidão não traz a informação de que isso teria ocorrido na data em que lavrada, sendo certo que tal certidão foi confeccionada cerca de 8 meses depois da publicação da sentença. E essa sentença dada em uma época em que nem havia Advocacia Geral da União, quem respondia pela defesa do Estado Nacional da União era o Ministério Público, aquelas dificuldades, a desestruturação, né, do Estado, né. Felizmente, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, nós temos que reconhecer que as coisas evoluem. Melhoraram. Já foi pior. Então, a certidão é lavrada no dia 2, mas não se certifica o dia em que teria transitado.
Assim, também se pode afirmar que há dúvida razoável acerca da data do efetivo trânsito em julgado dessa sentença, pois a referida certidão não traz a informação de que teria ocorrido na data em que lavrada, sendo certo que tal certidão foi comissionada cerca de 8 meses depois da publicação. Entendo, contudo, que tal dado seria irrelevante. Então, aqui eu já destaco que essa questão de ter transitado ou não, antes ou depois, seria irrelevante para a solução da controvérsia aqui em discussão, a qual diz respeito à análise da natureza jurídica da gratificação concedida ao impetrante, e se teria sido correta a sua supressão pelo TCU, com fundamento na precitada norma do 17 da DCT da Constituição de 88. Segundo consta dos autos, a referida gratificação é decorrente da aplicação da Lei 4.047 de 61, e o TCU determinou seu corte, asseverando que a Constituição Federal de 88 não permite acréscimos além daqueles da lei comum, haja vista o 17 da DCT. Essa foi a decisão do TCU. Ora, referida norma constitucional dispõe em seu caput que os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação do direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Mistério, então, analisar o que dispõe a Constituição Federal acerca do tema. Especificamente sobre o caso em ordem análise, assim previa a norma do 3714 na sua redação original. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Cuida-se de norma tendente, digo eu, a evitar aquilo que o eminente ministro César Peluso, nos debates que se seguiram à aprovação do voto da ministra relatora, apropriadamente denominou de repique, repiquinho e repicão. Palavras de Peluso, repique, repiquinho e repicão. Ora, no presente caso, isso não ocorreu, pois a gratificação contra cujo corte se insurgiu o impetrante não foi computada, tampouco acumulada para fins de concessão dos de ulteriores acréscimos. Bastando observar para a tomada dessa conclusão os contra-cheques copiados nos autos, em que incluída e excluída tal gratificação, percebendo-se facilmente que sua retirada não alterou o montante das outras rubricas, constantes daquele demonstrativo de pagamento. Constata-se, portanto, que a ordem proferida pelo TCU não encontra amparo nas normas constitucionais aplicáveis ao caso, não podendo destarte subsistir. Apenas para ilustrar, trago à colação a ementa de precedente do plenário desta Corte, que assim disposto e já mencionado no voto da eminente relatora. E aí eu omito a leitura. Extraio transcrição desta fundamentação. E digo mais adiante que a gratificação objeto desta impetração não é computada, tampouco acumulada, para o fito de concessão de acréscimos ulteriores. Assim, além de garantido por ordem judicial transitada em julgado, o pagamento dessa vantagem não contraria o disposto nas normas da Constituição Federal de 88 que cuidam do assunto. Ressalto, entretanto, que a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, nos autos do processo, não tem o condão de perpetuar o regime jurídico de pagamento da parcela em percentual de 51% sobre o valor do vencimento, caso haja reestruturação de carreira ou mudança do regime jurídico de pagamento. Então, aqui eu digamos, vou numa senda que o voto de Vossa Excelência, penso, não chegou a adentrar diretamente. Nem é que eu não tenha, que contrarie. Eu não cheguei porque não era o objeto específico. Mas eu acho importante aqui trazer esses elementos, nem que seja como um obter dictum relativo ao caso concreto. Isso porque não há direito adquirido a regime jurídico da forma de cálculo de parcela remuneratória, garantindo ao seu servidor tão somente a irredutibilidade de vencimentos. E aí, então, eu cito os precedentes que temos, vários, neste sentido. E lá adiante, ainda que se trate de servidor inativo, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que os servidores públicos inativos não têm direito ao regime jurídico, enfim, aquilo tudo que temos reiteradamente decididos, sempre tendo também o voto do ministro Marco Aurélio, que tem o seu entendimento em relação ao regime jurídico e o direito adquirido de uma forma diversa do que a Corte como um todo, em maioria, assentou. Pois bem,